Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Me chamo Geilson Francis, sou presbítero da Assembleia de Deus Vinde, aqui em Fortaleza, Ceará, com o meu pastor José Saboia, certo? E nós vamos agora iniciar a aula de número 4, a lição de número 4, a sutileza da normatização do casamento. A sutileza da normatização do casamento, ok? Aí tirei aí a minha imagem, certo? Para poder mostrar para você a lição de número 4, certo? Desse dia 24 de julho de 2022. Espero que você possa se degustar e apreciar essa lição da maneira mais maravilhosa possível. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a aula de hoje para a glória do nome do Senhor. Vamos lá. Vamos agora para o nosso textuário, só colocar aqui minha imagem para que eu veja você e você me veja, tá bom? E desde já quero também falar para vocês que vocês possam se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para que você possa receber as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, certo? Você possa dar o like também para poder ajudar o canal e impulsionar cada vez mais para que o maior número de pessoas possam assistir essas aulas e possam aprender também as escrituras sagradas, tá bom? Então, desde já, vamos para o nosso textual, que diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 6, palavras de Jesus sobre a questão do divórcio, né? Jesus estava tratando ali juntamente com os líderes religiosos, tá? Muito bem. Então vamos lá para a nossa verdade prática, que diz o seguinte: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, né, o homem para a mulher para o homem, monogâmico, no sentido de que a pessoa tem o direito de casar com uma só mulher, e não com duas, três, quatro, cinco mulheres, né? Apesar de nós termos aí no Antigo Testamento, né, vários casos de poligamia, mas, claro, desde o princípio não era assim, não foi assim que Deus criou, não foi assim que Deus formou. Deus, quando ele criou o homem para a mulher. Logo após isso, né, já nos primeiros capítulos de Gênesis, você já vê ali alguns casos de poligamia que perdurou inclusive até Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus e que também foi um homem que juntou para si várias mulheres, tá? Então, a Bíblia Sagrada está repleta de atitudes e, e de ações, inclusive de pessoas que eram segundo o coração de Deus, como Davi, de poligamia, porém, não era assim, né? Desde o princípio, assim como Jesus Cristo explicou. E o casamento é indissolúvel. Foi o que Deus falou. Assim, o que Deus juntou, não separe o homem, certo? Isso é o conceito de casamento segundo o cristianismo, segundo as Sagradas Escrituras, tá? É o que nós aprendemos. E é o que nós vamos estudar a partir de agora também. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, a palavra de Deus, Mateus 19, verso 1 a 9, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-se muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto: Deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, ou que Deus ajuntou, não separe o homem. A ideia de que quando você casa com uma pessoa, você se torna uma só pessoa para ela, em relação a ela, né? Jesus ele corroborou com esse ensinamento do Antigo Testamento, né? Desde Gênesis, que Deus já tinha feito
dessa forma. Então Jesus aqui está corroborando com esse ensinamento da indissolubilidade do casamento. O casamento ele foi criado para durar para sempre. Por quê? Porque o que Deus juntou não separe o homem, porque o homem e a mulher, a partir do casamento, se tornam uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não pode separar. E disseram-lhe eles, né? Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, a explicação de Jesus para que houvesse ali a ocasião do divórcio, você pode ver muito bem isso. Eu gostaria de mostrar para você. Em Deuteronômios, capítulo de número 24, verso 1, até o versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por ela, encontrar uma coisa indecente, uma coisa feia, né, diz, far-se-á uma carta de repúdio e lhe a dará a sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio e lhe a der nas suas mãos e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher venha a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, tá? Então essa foi a reivindicação que Jesus, ou melhor dizendo, que Moisés ele colocou na lei para que o homem, né, fizesse, caso ele achasse alguma coisa indecente, alguma coisa feia. Mas Jesus está dizendo assim, olha, isso aconteceu por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio, isso não era dessa forma, não era dessa forma. Eu vos digo, porém, que é qualquer que repudiar a sua mulher, repúdio, né? Não sendo por causa da prostituição, e aqui a palavra porneia, né? Prostituição, porneia, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, outra coisa que nós precisamos entender? A palavra porneia significa relação sexual ilícita, qualquer relação sexual ilícita, não só adultério, não só o repúdio, não só o adultério, tá? Não só o adultério, mas também qualquer tipo de relação sexual ilícita, né? Fornicação, seja qual for. A palavra porneia quer dizer isso. Então ele está dizendo, olha, qualquer que casar com outro e casar com outro comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, o que Deus juntou, que foi juntado por Deus, não pode separar o homem, tá? Então, o que foi juntado por Deus não separa o homem. Vamos aqui para a nossa introdução, nesse momento, tá? Vamos para a nossa introdução. O divórcio, ele é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é uma dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir aos cônjuges contrair um novo casamento, ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblicas e contemporâneas, devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal. A presente lição tomará como padrão aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional e declaração de fé ensina e orienta sobre o divórcio, ok? Então, o divórcio no contexto bíblico, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós aprendemos, como a gente já falou, que o casamento ele é monogâmico, ele é vitalício, porque o que Deus juntou não separa o homem, né? Porque se tornam ambos uma só carne. E formou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea,
os criou. Então aqui entra a questão da heterossexualidade, né, que é muito defendida. Eu acho que, ao meu ver, a gente precisa ensinar sim da maneira correta, mas não tornar essas bandeiras uma bandeira política. Eu não concordo com isso, tá? Mas tem que ser ensinada a palavra de Deus da maneira correta. O profeta Malaquias, ele também afirmou que Deus, ele odeia o divórcio. Eu gostaria de dar uma lida aqui com vocês, né? Malaquias, capítulo de número 2. Não só o versículo de número 16, porque fica fora de contexto. Eu quero ler todo o versículo, que é para mostrar para vocês o contexto com que foi escrito aqui, tá? Então, fica aqui comigo, que você vai ler comigo agora. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 9, né? 2:9. Diz assim: Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será que estão, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Então, aqui o contexto aqui da palavra são homens que se casaram com mulheres e adoravam deuses estranhos, né? E que o Senhor lance fora das tendas de Jacó, versículo 12, o homem que faz isso, seja ele que for, mesmo que esteja trazendo as ofertas ao Senhor dos Exércitos. Aí dá outra coisa também que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma decência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja fiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o repúdio, né? O Deus de Israel e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupa. Sim, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Certo? Então, vocês estão... Lembre-se que o texto está dizendo que, olha, vocês não conseguem andar nos meus caminhos, né? Vocês estão desonrando o santuário do Senhor, né? Os homens estão se casando com mulheres estranhas. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todos os povos, porque vocês não seguem os mandamentos, né? Vocês não seguem o que ensina a lei. Vocês quebraram a aliança. Então, quebra de aliança, pecando contra o seu próximo. Então, o pecado do divórcio é um pecado contra o seu próximo, né? O repúdio, podemos dizer assim, esse repúdio por nada, que era exatamente isso que Jesus estava tratando, e nós lemos aí Deuteronômio capítulo 24, coisa indecente, coisa feia, que se tornou um debate entre duas escolas rabínicas, né, para poder entender a questão do divórcio, em que momento se divorciar. Uns achavam que não podia se divorciar, o outro achava sim que podia se divorciar, se por acaso achasse alguma coisa feia, indecente. Então, por conta disso, na época de Jesus, muitos divórcios aconteciam por nada, né? E quem é que sofria muito com esses divórcios que aconteciam por nada? Era a própria mulher, né? Então, a mulher era a que mais sofria na época de Jesus com esses divórcios que aconteciam, porque elas ficavam solteiras, muitas iam para a prostituição, outras ficavam solteiras, né? E outras iam para a prostituição, e outras casavam também, mas aquelas que iam para a prostituição, né, passavam a ter uma vida miserável, e as que não iam para a prostituição ficavam solteiras também,
porque era uma época em que só o homem trabalhava, né? Você vê muito bem isso, né? Por exemplo, Jesus ele se encheu de íntima compaixão da mulher, da viúva de Naim, porque ela tinha perdido o marido e agora tinha perdido o seu filho. Jesus chorou por essa situação, né, da viúva. Então, uma viúva, ser viúva na época de Jesus não era algo tão fácil assim, certo? Então, existia por trás dessa quebra desse mandamento a falta de amor, falta de ternura, falta de consideração em relação ao seu próximo, que é a sua esposa. E Jesus estava combatendo isso também no seu tempo, quando ele estava conversando ali com os religiosos, que tratavam o assunto de qualquer forma, ok? Tratava o assunto de maneira indiferente. E Jesus estava ensinando, vocês estão fazendo da maneira errada. Deus não fez dessa forma, não foi assim desde o início. Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim. E outra, né, se você for ver, Jesus, quando fala sobre casamento, ele deixa muito claro que casamento não é um conceito para todos. Não são todos que são aptos para se casarem. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Casam sem ser aptas. E aí, logo após, estão se divorciando, não conseguem ser bom marido, bom esposo, porque casamento não é para todos. Casamento não é um conceito para todos, tá? Não foram todos que nasceram para se casar. Você pode ler muito bem isso, depois eu mostro para vocês, não vai dar tempo de mostrar agora, posso até procurar, mas depois em outro momento eu posso conseguir aí trazer para vocês esse texto, para que você possa entender melhor, né, o capítulo de número 19. Vou aqui dar uma procurada, capítulo 19 de Mateus, para que você possa entender o que eu estou agora a falar, certo? Então, deixa eu só procurar aqui rapidinho, você me dá só esse tempo, já já eu venho aqui para mostrar para você esse versículo rapidinho, vamos lá. Vamos lá aqui, Mateus 19, deixa eu ver aqui, Mateus 19, deixa eu ver... Pronto, por qualquer motivo, versículo 9 vai dizer, versículo 9, capítulo 19, versículo 9 diz o seguinte: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porneia, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Olha aí, tá vendo? Nem todos estão em condição em aceitar. Estão em condição de aceitar. Isso eu estou lendo, certo? Em uma versão. Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista atualizada. Versão aqui, versículo de número 10. Disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito. Então, se esse é o conceito de casamento, então nem todos estão em aptos, estão em condição, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, gente, não é para todos, né? Aí Jesus vai falar do eunuco, há eunuco de nascença, há outros a quem o homem fizeram como tais, há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, ou seja, essas pessoas não estão aptas, né, para o casamento. São pessoas que não são aptas. Jesus começou a falar dos eunucos. Há eunuco de nascença, há homens que fizeram eunucos, né, há outros que se fizeram eunucos. Então, tem pessoas que não estão aptas a aceitar ou a passar, não estão aptas para o casamento, certo? Então, foi isso que eu quis falar para vocês e agora acabei de mostrar. Então, vamos para frente. No entanto, fica claro que não se trata de adultério, que no tempo de Moisés era punido com morte. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem. Ela não poderia voltar, certo? Se por acaso ela fosse novamente repudiada, ou se o marido morresse, ela não poderia novamente casar com o primeiro marido, né? Diz lá em Deuteronômio, como lemos.
Vamos aqui para o segundo ponto, divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificarem, né, o fim do casamento. Inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é o termo apólion, porneia, o divórcio, né, é o divórcio, é a relação sexual ilícita, que essa expressão traduz o termo grego que eu não consegui encontrar esse termo grego aí no texto. Né? Eu fui lá no Laparola, olhar o texto no grego, eu vi a palavra porneia, gente, no original. Aí sim, a palavra porneia significa relação sexual ilícita, ok? Relação sexual ilícita. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras, que não adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso, de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito de um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a identidade, a infidelidade conjugal, e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e o casamento mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crente, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. Né? O apóstolo vai falar casamento entre crentes. Se por acaso se separar, não se case de novo ou se reconcilie. E no caso de casamentos mistos, caso a pessoa descrente ele abandone a pessoa que é crente, ela estará livre também para se casar novamente. É o que diz aqui. No contexto de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão significa que o cônjuge que está crente, que foi abandonado, está livre para casar-se novamente. E é exatamente assim também que eu interpreto esse texto. Tá? Esse entendimento é seguido pela declaração de fé nas Assembleias de Deus, contudo, somente no caso de o abandono a partir do cônjuge não crente. Sutileza da normatização do casamento. Aí nós vamos agora, primeiro a gente tratou do casamento, do divórcio no contexto bíblico. Falei das formas de divórcio, em que momento a gente pode divorciar e casar de novo, quais são as causas permitidas pelas escrituras. Nós vimos que o casamento é indissolúvel, é monogâmico, é heterossexual. Nós vimos que é heterossexual porque Deus criou macho e fêmea, né? Criou macho e fêmea. E nós agora vamos estudar no aspecto legal. Nós sabemos muito bem que com a evolução cultural, a cultura ela evolui, ela cresce, ela se modifica ao longo do tempo, seja para bom, seja para ruim, e os comportamentos das pessoas também mudam. Então hoje já se tem várias outras formas de família e formas de casamento, simplesmente porque muitas pessoas acabam casando, divorciando, o divórcio se tornou algo muito maleável na lei. O adultério, que antes era criminalizado, deixou de ser criminalizado. Não significa dizer que por ser criminalizado à época aqui no nosso Código Penal não havia adultério. Muito pelo contrário, o adultério sempre existiu, seja nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja em qualquer era, em qualquer época, o adultério sempre existiu, o pecado do adultério, mas foi abolido, né, do nosso Código Penal. Nossa legislação ela aboliu a questão do adultério como crime e flexibilizou a questão do divórcio. Então, você, para se divorciar hoje, é muito mais tranquilo na legislação brasileira fazer esse ato juridicamente do que tempos atrás. Hoje é muito mais tranquilo. Então, por conta disso,
né? Várias outras formas de família, família com mãe solteira, com pais solteiros, né? Pais separados, filhos que estão sendo criados pela avó, casais de homossexuais, lésbicas, seja homossexuais homens, sejam homossexuais mulheres, né? Homens trans, mulheres trans. Então, nós hoje temos várias outras formas, certo? Pela evolução cultural de casamento e muitas outras formas de ajuntamento, né? Dentro da instituição matrimonial e todas permitidas por lei. Nós já ensinamos como é que a Escritura se comporta, como ela fala, como foi no princípio. Mas isso não significa dizer que nós, seres humanos, não sejamos caídos e que nós, a todo momento, estamos trazendo para nós, né, a melhor forma ou aquilo que nos agrada mais no que diz respeito a qualquer questão da vida, gente. Seja casamento, seja qualquer outra questão de outra natureza. E muitas vezes essas questões estão totalmente fora dos padrões bíblicos ou completamente fora daquilo que Deus criou, certo? Então isso faz parte do ser humano e o ser humano realmente é pecador. O que a gente pode entender, contudo, é que Jesus ele veio para poder salvar todos nós, pecadores, seja homossexual, seja heterossexual, adúltero, né? Seja qualquer outro tipo de qualquer pessoa, né? Melhor dizendo, seja qualquer pessoa, nós fomos chamados para a salvação e Jesus veio para chamar a todos. Nós não podemos dizer aqui, mas eu sou hétero, sou melhor do que um homossexual, eu sou homo, eu sou melhor do que um hétero. Não, todos nós somos pecadores e precisamos da salvação em Jesus para podermos conseguir passar pela metanoia, né, que é a mudança de entendimento e assim compreender o Evangelho, compreender o reino de Deus. Certo? Isso aqui para a gente poder entender essas questões, porque são questões polêmicas. É uma questão política, se transformou em bandeira política, né? A questão da família tradicional, tudo, essa guerra política, muitas vezes introduzidas por nós evangélicos no cenário político de direito conservador, que para mim é totalmente descabida, né? Em relação à questão do espírito do evangelho, ou seja, em relação à questão da pregação do evangelho. A igreja veio chamar pecadores ao arrependimento. E nós temos que ficar, certo? Cumprir a nossa missão enquanto servos de Deus, que é chamar pecadores ao arrependimento. Ponto. Nós não estamos na terra, enquanto igreja, para se transformar em um partido político, para brigar com o pecador A, pecador B, porque discorda daquilo que nós já pacificamos como entendimento dentro das Escrituras. As pessoas não são obrigadas a seguir o que nós pensamos, as pessoas não são obrigadas a acreditar como nós acreditamos. Temos que respeitar essas pessoas, sim, porque elas são pessoas que têm os seus direitos garantidos pela Constituição Federal, pela Declaração Universal de Direitos Humanos e por todas as legislações civis, humanas dessa terra. E a gente precisa só respeitar. No mais, continuar pregando o evangelho, ensinando, cuidando dos nossos, né, dos nossos casamentos, casamento das pessoas que estão na igreja, para que possam superar suas dificuldades. E aí nós temos várias outras maneiras e cursos, né, dados nas igrejas para poder ensinar os cônjuges a conviverem um com o outro, que é de muita valia. E aí a gente vai restaurando os casamentos. Vai restaurando o casamento dentro da igreja, restaurando os casamentos fora da igreja também, mas sempre debaixo do respeito e da tolerância, sabendo que nós somos pecadores e que as distorções, elas são possíveis. Elas são possíveis porque somos pecadores caídos, certo? Divórcio no seu contexto moral, no aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio de um novo casamento. Isso para um descrente. O cara que não conhece o evangelho, muitos estão dentro da igreja e não conhecem o evangelho, né? Imagine uma pessoa que está fora da igreja. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral.
O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define o aspecto moral, né? A conduta. Trocar a esposa por uma pessoa mais jovem, abandonar o marido por uma pessoa mais rica, famoso, são práticas normais. E muitas vezes até dentro da igreja, né? Por líderes, tá? Para você ver que nessa questão nós não estamos melhor do que as pessoas que estão fora da igreja, né? A igreja também está repleta de divórcio, muitas vezes até por líderes que pregam isso que a gente está pregando aqui, está ensinando aqui, né? Então a gente tem que olhar muitas vezes é para nós e tentar melhorar a nossa situação, a situação da nossa liderança, olhar para o nosso argueiro para depois olhar para a trave do olho do nosso irmão. Trocar a esposa por uma mais jovem, isso é tudo que acontece na igreja também, tá? Contudo, isso é normal para o cristão? Claro que não. O crente pode fazer isso? Claro que não. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar, claro. E aí, existe um preço alto, né, em relação aos próprios filhos também, em relação aos próprios filhos, porque os filhos é o que mais sofre, né, numa relação que não dá certo. Os filhos é que vão sofrer, vão passar por todo aquele problema psicológico, né, em relação aos seus pais, né, porque não querem ver seus pais se separando, enfim. Muitas pessoas sofrem mesmo, né, em relação a essas coisas. Eu acho que a igreja precisa agir aí. Seja pessoas crentes, mas muitas vezes, né, a gente joga fora a pessoa, a gente não visita mais essas pessoas que pecaram dessa forma, que se divorciaram. A gente não visita mais, a gente evoluiu assim, para pior, evoluiu, mas culturalmente evoluiu. E vai acontecer, a igreja vai acontecer cada vez mais ainda, divórcios dentro da igreja, isso vai acontecer cada vez mais. Embora a gente ensine do que é o nosso dever, vai continuar acontecendo. O problema é o que nós vamos fazer com essas pessoas que se divorciaram. Nós vamos ensinar, vamos continuar levando o evangelho para essas pessoas, ou a gente vai abandonar e jogar elas para fora do barco. Qual vai ser a atitude da liderança em relação a essas pessoas. E é exatamente isso que nós vamos falar a partir desse ponto aqui, né? O divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. A divorciada ou divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista. Massa. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático é isso. E é. Eu nunca passei, mas a gente vê, né, pelos exemplos. Sentimento de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica muito complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Né? Vocês sabem que a alienação parental é um cônjuge falando para o filho, um dos cônjuges, né? Pode ser um homem ou mulher, que o outro não presta, o outro é safado e tal, e tenta afastar a criança do pai. Ou da mãe, né? Depois do divórcio, claro. Isso é alienação parental e é crime ainda, tá? É crime. Mas nunca a forma mais adequada de buscar. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, um acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Perfeito. Os divorciados como cristãos. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio respeita a condição do membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. É isso que eu acho importante a gente questionar, certo? A gente analisar, amadurecer. Pós-divórcio. O que é que a igreja vai fazer com essas pessoas que estão se divorciando? Mesmo sendo cristãs, tá? Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essas questões. Os casos de divórcio multiplicam. E as razões que o motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus, que também vai continuar, certo, passivo de salvação. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se oriente pela palavra. Certo? E nós precisamos, está perfeito. O que está sendo passado, ensinado nesse momento para a gente, eu acho que você e eu precisamos guardar no nosso coração, certo? E para os líderes, né, os pastores também, como é que deve ser
a conduta de um líder que está diante de uma situação de divórcio. Conclusão. Vimos nessa lição de divórcio sobre a perspectiva das diferentes culturas, em diferentes contextos, cultura bíblica, cultura do Antigo Testamento, a cultura de hoje. Observamos que na atualidade há uma tendência dos cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Né? Como eu falei, evolução cultural para bom, para ruim. Acontece. Essa é a postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam o relacionamento humano. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus, portanto, e devido a essa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. É uma anormalidade em relação ao ideal divino. Mas nós temos, com amor, pregar e ensinar as pessoas e acolher as pessoas que se divorciaram. Tá? Não tratar com indiferença, com preconceito, seja lá o que for. Desde já eu quero agradecer, senhores. Agradecer a vocês, porque vocês estiveram conosco. Vocês estiveram conosco, tá? Quero agradecer a todos vocês. Quero dizer para vocês que eu vou continuar fazendo as aulas. A próxima aula será a aula de número 5. Gostaria que vocês estivessem conosco. Se inscreve no canal, dá o like, aciona o sino. Você está no canal Presbítero Geilson Francis, pertenço à Assembleia de Deus Unido de Pastor José Saboia, aqui em Fortaleza. E até a próxima aula, se Deus quiser.